Para entender melhor essa situação, eu chamo agora à nossa tela Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central e presidente do Conselho de Administração da Jive Mauá. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, Luiz. Opa, prazer enorme estar com vocês. Uma notícia positiva junto de uma notícia que gerou muito atrito entre o setor produtivo, os investidores, o mercado financeiro e o governo. Luiz, nós tivemos o corte de 31 bilhões, o congelamento de 31 bilhões de reais do orçamento, o que seria motivo para comemoração de parte dos economistas que estava bastante preocupada com as contas públicas e essa mudança no IOF. IOF, que deve gerar 20 bilhões de arrecadação, já está nas contas do governo. Se não tivesse, o bloqueio poderia ter sido até maior. Como é que ficam as preocupações com as contas públicas depois de toda essa lambança, toda essa bagunça? Então, a gente tem que reconhecer que a direção é a direção de cumprir o arcabouço. E, nesse sentido, eu acho que é positivo o próprio corte, o congelamento, né, de gastos desse tamanho é positivo. Agora, sempre tem uma coisa que atrapalha tudo, né? Em novembro, dezembro, foi a questão da isenção dos R$ 5.000 e agora o negócio do IOF. O IOF é um instrumento errado para ampliar a arrecadação. Por que ele é um instrumento errado? Primeiro, porque ele é um instrumento regulador, não arrecadatório. Ele está sendo usado como um instrumento arrecadatório. Então, pode ser que vá se judicializar, sim, e o governo acaba perdendo essa receita. Não sei se isso vai acontecer ou não, porque ele, formalmente, ele pode ir embora de novo, ele se regulatório não arrecadatório. Número 2, ele aumentou muito a cunha para quem toma empréstimo. É uma barbaridade o aumento de taxa. Se você fizer uma conta, aquele que tomava uma taxa de 26,5%, eu fiz uma conta aqui, uma empresa que tomasse uma taxa anual de 26,4%, com o IOF, o custo efetivo passa a 34,7%. São 10 pontos percentuais. É um estrago enorme. Então, ele está jogando, por conta de 20 bilhões de reais, está jogando em cima de todo o sistema, de grandes empresas a microempresas, que todas têm que tomar crédito, não existe uma economia sem crédito, todas vão ter que pagar um custo muito maior, às vezes até inviabilizando o próprio negócio. Então, assim, é realmente um horror o que foi feito, mais uma vez na direção errada, fora que, de novo, como é um imposto muito distorsivo, ele é contra você caminhar, né, para se tornar um país da OMC, que é uma coisa muito importante, seria muito importante para o Brasil, seria uma enorme evolução. E, nessa linha, esse tipo de imposto, a tendência é que ele vá para zero. Bom, nós fizemos o caminho contrário. Então, assim, em todos os sentidos, é muito ruim, né? Também tem um aspecto que é, olha, eu não estou conseguindo ir lá no Congresso, eu vou por aqui mesmo, porque aqui eu não preciso do Congresso. Então, também é fugir das dificuldades que existem para aumentar a arrecadação, né? Porque hoje a sociedade brasileira não aceita mais aumento de arrecadação. Desculpa a resposta longa. De forma alguma. Por favor, tome seu tempo, Luiz. A gente está aqui justamente para justificar, explicar essas situações, os impactos das medidas tomadas pelo governo. Então, fique à vontade, por favor. Quando a gente olha para, talvez, indicações, o governo dá o primeiro passo na mesma direção do Banco Central brasileiro, talvez desincentivando o crédito, fazendo com que a economia desacelere. A gente pode interpretar desta forma, como uma medida que vai ajudar na política monetária, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, na tua opinião? Olha, ela é uma medida horrorosa, mas ela tem esse aspecto de curto prazo que o Banco Central está precisando segurar a atividade econômica, senão a inflação não vai cair, né?
Nós estamos crescendo ainda mais do que os economistas chamam de crescimento sustentável, eles chamam de PIB potencial. A gente precisa esfriar essa economia. Então, você aumentando o custo de crédito, claro que você vai inibir um pouco o crédito. E isso acaba contribuindo para então, esfriar a economia e baixar a inflação. O problema é que o governo, toda semana, ele está vindo com novas ideias para aumentar a demanda. Então, assim, o governo está agindo, sem dúvida e de maneira relevante, contra o que o Banco Central está fazendo. Essa medida acaba dando uma ajudazinha, mas é uma medida horrorosa, permanente, que acaba dando uma ajuda temporária ao Banco Central. Só que, ao mesmo tempo, o governo não para de fazer outras coisas na direção contrária ao Banco Central, né? Aumentando a demanda. Não é o momento de aumentar a demanda, agora é o momento de a gente esfriar um pouco a demanda para que a inflação venha para a nossa meta, senão ela não vai vir nunca. Até voltou atrás em 2 pontos específicos desta este decreto, dessa decisão do governo federal de aumentar o IOF, por conta da narrativa que estava sendo construída de que o governo desejaria desincentivar a retirada de recursos do Brasil, restringir o acesso ao mercado de câmbio com o aumento do IOF, com a volta do IOF para patamares entre 3,5%, que estava ali em paridade para cartão de crédito, mas para outras operações de câmbio era bem menor este imposto. Como é que você vê o impacto sobre o mercado de câmbio especificamente, já que a gente viu talvez uma distorção tremenda do final do ano passado para este começo de 2025? Então, o que eles fizeram, e eu tenho o palpite, eu diria que um palpite relativamente uma certa confiança, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Tá? Porque o que eles fizeram, colocar um imposto, uma cunha dessa para remessa de capital, é controle cambial. E isso é uma palavra que não é feia, ela é horrorosa. Só tem controle cambial um país horroroso. Se é para lá que esse governo está querendo levar, tudo bem. Não acho que é onde eles gostariam. Por isso eles voltaram atrás. Mas mostra um amadorismo, mostra uma falta de entendimento, fizeram de afogadilho. Você sabe quando você vai fazendo atalhos e mais atalhos e mais atalhos? Não tem como ficar bom. Então, eu acho que é mais uma ducha de água fria num governo que já está com problemas de popularidade, apesar desse crescimento até agora exuberante, crescimento do emprego, da renda real. Enfim, é um governo que gosta de dar tiro no pé e tiro no nosso pé também. Olha, por exemplo, para política fiscal crível, são as palavras escolhidas pelo Banco Central já em diversas publicações dos seus comunicados de política monetária para descrever o que precisa para que o governo ajude o Banco Central na tarefa de ancorar as expectativas de inflação e para que a taxa de juros volte a cair no Brasil. Menciona que é necessária uma política fiscal crível. A gente está indo nessa direção com os cortes que foram anunciados de 31 bilhões de reais, ou quando o Banco Central pede uma política fiscal crível, ele pede mudanças estruturais, não apenas cortes em 2025, cortes que podem ser revertidos daqui um mês ou dois. Como é que você interpreta essa necessidade de uma política fiscal crível? É perseguir o arcabouço fiscal ou precisa de mudança estrutural, Luiz? Vamos lá. De novo, nós precisamos reconhecer, vamos concordar que a tentativa foi melhorar a situação fiscal, né? Tanto o congelamento quanto esse aumento de receita. Então, sem dúvida que é nessa direção. Agora, isso não quer dizer que essa atitude torna a política fiscal mais crível. Por quê? Acabamos de falar, né, longamente sobre o mecanismo que usaram, que é o IOF, que é um enorme puxadinho. Então, para você ter uma política fiscal crível, você precisa melhorá-la estruturalmente. Então, primeiro, está usando um instrumento que não deveria ser usado. Número 2,
Todas as outras medidas, aumento do Minha Casa Minha Vida, Vale Gás, uma enormidade de coisas vão na direção contrária ao que o Brasil está precisando hoje. E vão contrário à política fiscal no caminho de se tornar sustentável, porque a política fiscal de hoje não é sustentável. O Brasil tem um déficit nominal que é um dos maiores do mundo, é quase 10% do nosso PIB. A gente vai bater na parede já, já. Sorte é que a gente tem uma eleição e imaginamos que venha um governo mais razoável após essa eleição, principalmente desse ponto de vista, que é o ponto de vista de termos uma situação fiscal minimamente razoável, né? Então, assim, a direção foi certa no sentido de melhorar essa situação fiscal muito frágil, mas não é, sem dúvida nenhuma, na direção de ter uma melhora estrutural, que é o mínimo que o Banco Central precisa para ele ter uma vida lá mais tranquila e não precisar subir tanto os juros. Se não fosse o IOF, Luiz, se a gente não tivesse um aumento de IOF na semana passada, fosse um outro imposto. Este é o caminho, talvez aumentar a arrecadação para ajustar as contas públicas? Você interpreta da mesma forma que a gente precisa de um ajuste nestas contas pelo caminho da arrecadação? Então, nós precisamos de um ajuste. Se o ajuste vem do lado das despesas, é sem dúvida o melhor caminho. É o melhor para todos, para os cidadãos, é melhor para as empresas, é melhor para a inflação para baixo, crescimento maior e assim por diante. Juro muito menor e tal. Você chegar à sustentabilidade via arrecadação também é bom. Não é como o primeiro, gera uma série de custos para a nossa economia, fica mais carregado, mais pesado carregar o Estado, que já é muito pesado para um país como o Brasil, um país emergente. Mas, pelo menos, nós teremos uma situação mais equilibrada do ponto de vista fiscal. Agora, nós estamos muito longe disso tudo, porque o que está se fazendo vou cumprir o arcabouço, que não é de jeito nenhum suficiente. Mas para eu cobrir, eu tenho que fazer todos esses puxadinhos, essas mágicas. Só que, do outro lado, no parafiscal, eu continuo mandando pau. Então, assim, quando você olha, é ruim. O geral, assim, você olha, essa medida é legal, mas ela é legal dentro de um contexto horroroso. Então, nós não estamos avançando de jeito nenhum. Pelo contrário, nós estamos segurando as situações que vão acontecendo ao longo do tempo e as emergências que vão aparecendo e assim por diante. Luiz Fernando Figueiredo, obrigado por nos ajudar a entender essa questão, dar a tua opinião sobre a mudança na política do imposto sobre operações financeiras. A gente, claro, agradece a tua presença por aqui e a tua disponibilidade a conversar com a equipe do CNN Money e com toda a nossa audiência. Um abraço enorme, bom dia para vocês e boa semana. Um abraço a você e uma ótima semana.